Olá, povo de Deus, tudo na paz? Glória a Deus. Que alegria que ele está mais uma vez aqui com todos vocês, em nome de Jesus. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento sempre, queridos. Com muita reverência e humildade, aprendemos um pouquinho mais do nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu Espírito Santo Consolador, que nos consola a cada dia. Esse canal é para aprendermos mais deles, queridos, da Trindade Santa, da Trindade Poderosa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e também a sua palavra. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você estiver aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco, queridos. É uma honra para nós aqui em nome de Jesus. Se você já faz parte do canal, glória a Deus da mesma maneira. É uma honra tê-los também novamente aqui conosco em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, não só hoje, mas todos os dias. Amém. Glória a Deus. Espero que estejam todos bem. E eu quero aqui, queridos, mais uma vez contextualizar uma palavra maravilhosa que está aqui no livro de Ezequiel. Ezequiel, aqui no capítulo 34. Um pastor, amigo meu, lá dos tempos do meu início na fé, eu posso dizer que ele é um dos pais da fé, um dos meus pais na fé. Porque lá no início da caminhada foi ele também que me instruiu, que me deu muito entendimento na palavra de Deus, e mostrou ali os nortes que teria que seguir. Ou seja, um irmão abençoado, pastor Francisco, Deus o abençoe poderosamente. E não só ele, querido, mas todos os pais na fé, porque cada um de nós tivemos no momento da nossa conversão, dos primeiros passos da nossa caminhada, nós tivemos pessoas que nos ajudaram. E essas pessoas se tornaram nossos pais na fé, aqueles que deu as primeiras palavras, aqueles que trouxe o entendimento. Então, que Deus abençoe a todos eles, um grande abraço, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos aqui, queridos, profecia contra os pastores infiéis de Israel. Olha só, palavra forte hoje. Profecia contra os pastores infiéis de Israel. 34:1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Ou seja, o Deus falando aqui, queridos, pastores que estão se apacentando a si próprios, estão fazendo tudo para si próprio, ou seja, o pastor, queridos, não é para apacentar a si próprio, o pastor é chamado para cuidar das ovelhas. E Deus estava chamando aqui a atenção, ó. Comeis a gordura, olha só, comeis a gordura e vestis-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, ou seja, se veste, vive, praticamente é sustentado por essas ovelhas, ou seja, vai ali a cada dia sugando as ovelhas, queridos, maltratando. Oh, que tristeza, queridos. Pastores muitas vezes com falta de sensibilidade, já não sabem mais tratar o ancião, aquela pessoa mais idosa, já trata com ignorância, não tem mais uma palavra de carinho. Muitas vezes é ignorante, é bruto, irracível. Oh, queridos, só Deus na causa. Aí diz aqui, ó, a fraca não fortaleceste, ou seja, as ovelhas que estão fracas, que estão com falta de alimento, estão desnutridas espiritualmente, eles faltando uma palavra, faltando pão, o pão que vem do céu, ou seja, pastores que não oram mais, não se preparam, não buscam mais o pão celestial, o pão fresquinho para sustentar as ovelhas. Diz aqui, a fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Olha só, queridos. Muitas vezes ovelhas que se dispersam, que vão embora, que saem da igreja revoltadas, muitas vezes tristes por ter ouvido palavras duras, palavras que as machucaram. Oh, queridos, todos nós erramos. E não é caso de ser pastor, de ser bispo, de ser aquele que cuida das ovelhas, que não vai errar. Claro que todos erram. Todos nós erramos, mas tem erros, queridos, que têm que ser corrigidos. No caso de ovelhas, muitas vezes que saem da igreja, muitas vezes desesperadas, porque viu ali no pastor a ignorância, aquele que era para lhes dar o caminho, para lhes dar sabedoria, para lhes ensinar a palavra de Deus, as trata com indiferença, com brutalidade, com grosseria, ou seja, só querem os seus dízimos, só querem as suas ofertas, se dão bem, vive no glamour, vive com do bem do melhor,
mas as ovelhas se afastaram e foram embora e ele não foi atrás. O pastor tem que ir atrás, queridos. Muitos até que são donos de ministério, que eu digo donos de ministério porque se tornaram donos mesmo. Então, às vezes as congregações mais distantes, aquelas congregações mais humildes, mais distantes, dali da direção, da igreja mãe, muitas vezes não estão preocupadas com quem está lá, que administrando uma palavra, com quem está lá apacentando as ovelhas. Eles só se preocupam com aquele que vem no final do mês, com o lucro. Uma igrejinha pequena que dá um lucro abençoado, não precisa se preocupar com o que está acontecendo lá. Jogam para lá e fica só esperando, queridos. Fica só esperando a lã da ovelha, fica só esperando a carne da ovelha, ou seja, o valor financeiro. Não é assim, queridos. Tem que ter cuidado. Tem que ter pessoas ali sempre olhando, pessoas analisando, estudando, vendo como é que está seguindo ali o ministério, como é que estão as ovelhas, se as ovelhas estão sendo alimentadas, se as ovelhas não estão se alimentando com comidas envenenadas, ou seja, doutrinas falsas. Tudo isso, queridos, é da direção do pastor, daquele que está à frente do líder. E hoje está muito, praticamente, hoje não existe mais, estão preocupados somente com o lucro. Verso 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As ovelhas estão perdidas, ou seja, se tornaram pasto para todas as feras do campo. Estão ouvindo apenas, queridos, doutrinas falsas, porque qualquer um que chega para aquela ovelha machucada, aquela ovelha ferida, e as embebedam com doutrinas falsas, com veneno, com pecado. Verso 9. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Ou seja, o próprio Deus vai cobrar de você, vai cobrar de mim, vai cobrar de todos nós, aqueles que estão à frente de ministério como pastores, vão ser cobrados, vão ser inquiridos, vai ter que dar conta, queridos. Porei o termo no seu pastoreio, termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Olha aí, cuidado, cuidado, que tomamos cuidado. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. As ovelhas, queridos, ou seja, os irmãos, as irmãs, os irmãozinhos, aquela senhorinha já de idade, queridos, que não tem muito entendimento na palavra de Deus, mas que quando se ajoelha para orar, ora pelo pastor, ora pelo ministério. Cuidado, porque a oração dessas anciãs estão chegando até o trono de Deus. Você vai ser cobrado, pastor, bispo, homem de Deus aí à frente do ministério. Cuidado, cuidado. Aí, lá no verso 16, diz assim, ó, a perdida buscarei. O próprio Senhor Jesus Cristo dizendo, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Ou seja, as ovelhas estão doentes, queridos. Temos visto aí escândalo atrás de escândalos. Pastores se enriquecendo, pastores tirando aquilo que não é seu, pastores querendo viver como artistas de cinema, como celebridades. O que é isso, queridos? Vamos nos corrigir. Mas Deus vai cobrar, queridos. Olha só. Aqui tem ovelha, ele fala aqui da desgarrada, ou seja, que está afastada. Fala da quebrada, ou seja, está doente, enferma. E ligarei a enferma, fortalecerei, ou seja, ovelhas fracas, caídas, desnutridas espiritualmente, queridos. Apacentá-las-ei com justiça. Olha só, o próprio Deus falando. Que maravilha. 18. Acaso não vos basta a boa pastagem? Ou seja, você já tem aí sua vida regalada, pastor, você já tem aí as suas riquezas adquiridas, muitas vezes fora da vontade de Deus, e a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto, e não vos basta o terdes bebido as águas claras, ou seja, águas límpidas, águas que Deus te deu, a elucidação da palavra para estar ali à frente das ovelhas, a vez de turvar o resto com os pés, ou seja, você recebe, engorda, e para aqueles irmãozinhos que estão lá, nada, ainda pisa, ainda impede que eles entrem no reino de Deus, por falta de palavra, por falta de ensinamento. O que é isso? Que vergonha, queridos. E diz aqui, ó, quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, olha só, e bebem o que haveis turvado com os pés, ou seja, os irmãozinhos, as irmãzinhas, os anciãos, as anciãs estão vivendo ali de opróbrio, estão vivendo debaixo do jugo, do peso do braço, da mão do pastor, da sua, queridos, da sua ignorância, da sua brutalidade, da sua
da sua falta de sensatez. Oh, queridos, como é difícil, como é triste. Pastores que deviam estar ali com bom exemplo, homens cuidadosos, homens respeitosos, homens que respeitam, que têm palavras sábias, palavras que edificam, palavras que curam, ou seja, que são instruídos na palavra de Deus, que estão instruídos aqui, queridos, mas não. As ovelhas estão ali sendo turvadas pelos seus pés, pelas suas mãos, pela sua ignorância, pela sua brutalidade. Só quer delas, queridos, a lã, ou seja, o seu bem financeiro. Que tristeza. Visto, verso 21, visto que com o lado e com o ombro, olha só, dais empurrões. Olha, queridos. Visto que com o lado e com o ombro, dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora, ou seja, enquanto você não joga aquela ovelha fora porque te questionou alguma coisa, porque te fez uma pergunta de o que está sendo feito com o dízimo, não faça essa pergunta não, irmãos. Se uma ovelha fizer essa pergunta a demasiados pastores, não todos, não estou aqui generalizando, porque muitos são sérios e prestam conta das finanças da igreja, mas muitos, se você fizer essa pergunta, pastor, o que é feito com o meu dízimo? Você, a partir desse momento, você vai ser perseguido. Enquanto ele não te jogar para fora, ele não vai sossegar. Felizmente, para a nossa vergonha. Está aqui, ó, visto que com o lado e com o ombro dás empurrões, e com chifres, olha aí, queridos, não é ovelha, não é bode, e com chifres impelis as fracas, ou seja, colocam-os fora e até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Olha aí, ó. Suscitarei para elas um só pastor e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará e ele servirá de pastor. Ou seja, Davi aqui representando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus e o meu servo Davi será príncipe no meio delas e o Senhor o disse. Para terminarmos, queridos, olha aqui que maravilha. Verso 29. Levantar-lhe-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, ou seja, não vai ter mais fome, querido, da palavra de Deus, porque o Senhor vai plantar e vai ter semente boa, a plantação vai ter novas sementes boas, sementes saradas, ou seja, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E diz aqui, ó, levantar-lhes-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, Senhor, seu Deus, estou com elas, e elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. E para terminar, o verso 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Ou seja, o Senhor trata que, quando ele fala de ovelhas, é com parábolas. Ovelhas somos nós, né? Somos os irmãozinhos, as irmãzinhas. São aqueles que muitas vezes estão ali, eles labutando na obra, estão ali guardando a porta, a entrada da igreja, estão lá no estacionamento, guardando o carro dos irmãos. Aquela irmãzinha que está lá no banheiro, lavando, limpando, cuidando para que o banheiro fique zeloso, cheiroso, abençoado. Os irmãos que ficam ali colocando papel higiênico, suprindo a necessidade ali nos banheiros, para que não falte um simples papel higiênico, uma toalha para enxugar as mãos. Ou seja, estão ali cuidando das dominações da igreja, do templo, chegam mais cedo para fazer a limpeza, deixa tudo limpinho, as cadeiras brilhando, tudo pronto para que as ovelhas cheguem para se sentar. Ou seja, tem alguém que fez a obra ali antes, que aí chega o brutão, chega o pastor, muitas vezes o ignorante, o insensato, aquele que não tem mais intimidade não com Deus e quer colocar o jugo pesado sobre as ovelhas. Pregações muitas vezes fracas, que não estuda mais a palavra de Deus, não tem mais intimidade com Deus e o Espírito Santo já não usa. Essa é a verdade, queridos. Cuidado, cuidado com essas denominações. Cuidado, caia fora. Se você vê esse tipo de situação, caia fora. Tem igrejas aí abençoadas que têm servos, têm líderes e servos sérios que amam e honram a palavra de Deus. Amém? Eu sei que é uma palavra pesada, uma palavra muito forte, mas temos que estar atentos, queridos, a tudo isso, porque homens inescrupulosos estão querendo fazer das ovelhas o seu lugar de pisar, o seu pasto. E ovelha não é para isso, queridos.
A ovelha, ela ouve a voz do pastor e ela conhece. As ovelhas, está pensando que qualquer pastor, lá em Israel tem alguns vídeos que eu já assisti aqui, que tem pastores que, se eles saírem daquele rebanho, as ovelhas não querem mais seguir o que foi colocado no lugar, elas não seguem, queridos, porque ela conhece a voz do pastor. Isso é uma grande lição para nós, ou seja, o Senhor Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas me conhecem e conhecem a minha voz. Então, queridos, o seu pastor, quando você estiver numa situação dessa, o seu pastor é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o pastor fiel e eu sei que você conhece e reconhece a voz dele. Amém? Que Deus abençoe a todos. Ou, queridos, até uma próxima rica oportunidade, se assim o nosso Deus maravilhoso permitir. Se você gostar, compartilhe com mais pessoas aí. Se inscreva no canal, se não for inscrito, em nome de Jesus. Comente, faça aí a sua parte, querido. Seja um evangelista das redes sociais, através do YouTube, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Abraço.